Glória a Deus, quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 24, Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 24, você pode acompanhar aqui no telão também. Diz assim a palavra de Deus: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou aos seus campos, para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros ou empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, queridos? Bem, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. O Novo Testamento, ele mostra que Jesus, ele ensinava muito por parábolas. Em Mateus capítulo 13, versículo 34, diz que nada ensinava sem parábolas. Mais ou menos 1/3 dos seus ensinamentos foram realizados dessa maneira. Inclusive, estudando o Novo Testamento, ontem eu contei 55 parábolas de Jesus. Mas o que são parábolas? Preste atenção. As parábolas são histórias contadas para explicar verdades muito maiores. O termo vem do grego parabolé, que significa colocar ao lado. Ou seja, é como contar uma história ao lado de outro ensino para explicar aquilo que de fato nós queremos ensinar. É como uma ilustração, é como uma metáfora, né? Os gregos, eles também usavam muito histórias, mas eles chamavam essas histórias de mitos. Então os gregos, eles criaram os mitos para que eles pudessem ensinar verdades de uma maneira ilustrativa. Então Jesus, ele ensinava dessa maneira, ele ensinava contando
parábolas. E eu acredito que Jesus ensinava por parábolas por dois motivos. Um motivo é um motivo que eu interpreto dessa maneira. O outro motivo está claro na Bíblia. O primeiro motivo pelo qual eu acredito que Jesus ensinava por meio de parábolas era o objetivo de ser interessante. Porque quando você ensina através de uma história, através de uma ilustração, você ensina de uma maneira interessante. Isso chama a atenção das pessoas. Por exemplo, nós, quando estamos aqui pregando, nós percebemos, quando nós vamos contar uma história, quando nós vamos contar uma ilustração, a atenção da igreja fica bem mais focada. Por quê? Porque todo mundo gosta de uma boa história. Então Jesus ele contava histórias, ou seja, ele pregava através de parábolas, porque era uma maneira interessante, uma maneira prática, uma maneira fácil de as pessoas gravarem o seu ensinamento. Tanto é assim que a Bíblia fala que as multidões ouviam Jesus com prazer. Ou seja, Jesus não era chato, Jesus não era monótono, não era aquela pregação que você tinha vontade de dormir, por exemplo. E um dos motivos é porque Jesus pregava usando ilustrações, usando parábolas. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual Jesus ensinava por meio de parábolas está em Mateus 13, a partir do versículo 10. Depois de contar a parábola do semeador, Jesus ele se une aos seus discípulos. E os discípulos, eles perguntam para Jesus, perguntam assim: Senhor, por que o Senhor fala por meio de parábolas? E aí Jesus disse assim: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado, porque ao que tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que se tem, lhe será tirado. Eles ouvindo não ouvem, eles vendo não enxergam, e se cumpre neles a palavra de Isaías, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração é endurecido, o seu coração está longe de mim. Então eles ouvem a minha palavra, mas não lhes é revelado a verdade, ou seja, é um código que eu estou pregando, e eles não se arrependem. Por incrível que pareça, Jesus pregava por parábolas para que pessoas não se arrependessem, aquelas pessoas de coração duro, aquelas pessoas que de alguma maneira estavam totalmente fechadas para o Evangelho e para o reino de Deus. Jesus dizia a essas pessoas: não será revelada a verdade. Mas Jesus disse: mas bem-aventurados são vocês, porque os olhos de vocês enxergam. Bem-aventurados são vocês, porque os ouvidos de vocês compreendem aquilo que eu tenho a dizer. E aí Jesus passa a explicar a parábola do semeador para os seus discípulos. Então muitas parábolas, elas foram ensinadas, as pessoas ouviram, mas elas não entenderam aquilo que estava por trás do ensinamento de Jesus. Aquilo que está por trás do ensinamento de Jesus é dado a conhecer aos seus discípulos, aos seus escolhidos. Então, se você é uma pessoa que teve os olhos abertos, os ouvidos abertos, e você compreende os mistérios do reino de Deus, você é uma pessoa bem-aventurada. É isso que Jesus está dizendo. Então, dessa forma, nós vamos hoje analisar 3 parábolas de Jesus, essas 3 parábolas que eu li para vocês. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. É claro, eu não vou expor em detalhes essas 3 parábolas para vocês, mas eu quero enfatizar o ponto principal dessas 3 parábolas. Eu tenho até outras ministrações, por exemplo, sobre a parábola do filho pródigo. É muito rica essa parábola, mas na minha opinião, no coração dessas 3 parábolas está a alegria. A palavra-chave dessas 3 palavras é a alegria no céu. Então, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, e na verdade eu dei, o tema é alegria no céu. Qual o tema? Isso, alegria no céu. Então nós acabamos de ler 3 parábolas, 3 histórias. Cada história fala de algo perdido que foi encontrado. A primeira fala de uma ovelha perdida, a segunda fala sobre uma moeda perdida, e a terceira fala sobre um filho perdido.
No final de cada história, Jesus descreve uma festa, uma comemoração. O pastor prepara uma festa por causa da ovelha perdida, agora encontrada. A dona de casa prepara uma festa por causa da moeda perdida, que foi achada. E o pai prepara uma festa em homenagem ao seu filho que esteve perdido, que esteve fora da sua casa e retornou, ou seja, o seu filho foi encontrado. Então, 3 parábolas, cada uma com a sua festa. 3 histórias, cada uma mostrando a mesma ideia, a alegria por encontrar algo que estava perdido. Então, quando o pastor encontra a ovelha perdida, diz a parábola que ele coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. Quando ele chega em casa, ele reúne os seus amigos, os seus vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei minha ovelha perdida. Versículos 5 e 6. Quando a dona de casa encontra a moeda perdida, ela também reúne as suas amigas, as suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Versículo 9. E quando o pai do filho pródigo o recebe em casa, ele diz: vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículos 23 e 24. Agora, o que Jesus está falando nessas 3 parábolas? Trazendo isso para a nossa vida, para o nosso contexto e para o mundo espiritual. Quando um perdido é achado, quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa se converte, verdadeiramente há alegria no céu diante dos anjos de Deus. Jesus se alegra e o céu festeja quando uma pessoa ela se converte verdadeiramente. Então vamos pensar aqui, vamos ilustrar um pouquinho essa mensagem. Imagine que você jovem, né, ou você pai aí de um jovem, né? Esse jovem passa no vestibular da Federal, vamos pensar assim, mas em primeiro lugar geral. O cara cursou medicina, foi o primeiro lugar geral. Pô, vai haver uma festa, não vai? O camarada vai querer se jogar na lama, né? Até o pai vai se jogar, vai rapar o cabelo, você vai ganhar um carro, vai dar entrevista, com certeza você vai ter alguns minutos de fama. Além disso, a sua família, os seus vizinhos, os seus conhecidos vão festejar essa conquista. Mas apesar de todo esse entusiasmo natural, eu quero dizer para vocês que os pratos da festa celestial continuam na geladeira. Não vai haver festa no céu por causa dessa conquista. Quem sabe o máximo que os anjos digam é: poxa, que beleza, né? Deus abençoou ali seu filho, parabéns, o cara se dedicou, fez por merecer, mas não haverá festa no céu por causa dessa conquista. Vocês entendem? Nós podemos nos formar, abrir o nosso próprio negócio, receber uma promoção no emprego, receber um chamado ministerial, quitar todas as nossas dívidas, enfim, nós podemos alcançar todas as nossas metas pessoais, mas nada disso gera tamanha alegria no céu como a conversão de um pecador. Quando um pecador se arrepende, isso é motivo de festa nos céus. Então, quando uma alma é salva, Deus e os anjos se alegram, o céu festeja. Quando um pecador se arrepende, o céu explode de alegria. Então, quando um filho pródigo, que se afastou do verdadeiro caminho, retorna à casa do pai, os anjos devem dizer: tragam as bexigas, o refrigerante, a língua de sogra, os salgadinhos, as cornetas, porque hoje é dia de festa nos céus. É isso que essas parábolas estão mostrando, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porém, quando o perdido não é achado, quando o pecador não se arrepende, quando não há verdadeira conversão, os céus devem se decepcionar, né? Então, por exemplo, se nós estivermos aqui em, 80 pessoas hoje, né? Vou dar um exemplo hipotético, né? E uma pessoa hoje, ela aceitar o Senhor como Senhor da sua vida, se arrepender, né, dos seus maus caminhos, se voltar para Deus, isso gera
muita alegria no céu. Na verdade, isso é o que gera alegria no céu. Isso gera muito mais alegria do que os outros 79, por exemplo, que não necessitam de arrependimento. Então é claro, quando você se arrependeu, quando você entrou nesse processo de salvação, que é o arrependimento e a fé em Jesus, houve festa por você. Mas agora, se nós quisermos gerar alegria no céu, nós precisamos clamar e nós precisamos buscar achar o perdido, aquele que necessita de arrependimento. Agora veja, a alegria é pelo arrependimento de um pecador. Então a gente precisa entender o que é arrependimento. Então há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então o que é arrependimento, pastor Peter? Arrependimento vem do grego metanoia. Metanoia significa uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Então o arrependimento ele sempre vai envolver 3 coisas na nossa vida. Primeiro, pensamento, cognição. Segundo, emoção. E terceiro, ação. Se você prestou atenção ali na parábola do filho pródigo, do versículo 17 ao 20, quando o pródigo ele estava ali cuidando de porcos, e os porcos são animais imundos na Bíblia, os judeus, eles não criavam porcos, não comiam porcos, então com isso, Jesus está mostrando que aquele filho chegou numa posição deplorável, e quando ele estava ali, ele começou a desejar comer as bolotas dos porcos, e ali diz a Bíblia que ele caiu em si. Isso fala de cognição, fala de pensamento. Ele caiu em si, ele pensou, peraí, meu pai tem muitos empregados, e eu aqui passando necessidade, primeiro envolveu o pensamento. E aí ele disse consigo, eu vou me levantar, e eu vou voltar para casa, e eu vou dizer, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus empregados. Isso não pode ter acontecido sem emoção. Quando ele pensou nisso, isso deve ter envolvido emoção. E terceira coisa, ação. Ele se levantou e voltou para casa. Então isso é arrependimento. É algo que muda a minha mente. Eu mudo a minha maneira de pensar. Segundo lugar, gera uma emoção muito grande a ponto de eu dizer, eu não quero mais ter esse tipo de vida, esse estilo de vida. E terceira coisa, eu retorno, ou seja, o pródigo se levantou e retornou à casa do pai. Então isso é arrependimento. E queridos, todos nós precisamos nos arrepender. Na verdade eu tenho percebido isso, eu tenho percebido que a igreja é um campo missionário. A igreja ela é formada por várias pessoas que ainda não se converteram, que ainda não passaram por essa metanoia, que ainda não se arrependeram. São pessoas religiosas, são pessoas que até entenderam cognitivamente o plano de salvação, e elas dizem, eu não quero ir para o inferno, mas de fato nunca se arrependeram, porque não fizeram o caminho de volta, não se converteram, não tiveram as suas vidas transformadas. Então a igreja é um campo missionário, e aonde eu quero começar a evangelizar é na igreja. E eu quero perguntar se você passou por um verdadeiro arrependimento. Por exemplo, se hoje acabasse os seus dias aqui na terra, você tem certeza de salvação? Tenho, pastor, eu sou bom, nunca matei ninguém, sou honesto, saiba, isso não te leva para o céu. A sua bondade não tem poder de te salvar, porque essa bondade humana é trapo de imundícia para Deus, diz a palavra. É trapo de imundícia. A palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe salvação de nenhuma outra maneira. É somente pela fé e através de um verdadeiro arrependimento. Eu preciso me arrepender e eu preciso crer na obra da cruz. Sem arrependimento não vai haver a remissão do meu pecado, não vai haver metanoia, não vai haver uma conversão verdadeira, irmãos. Então saiba, você não é bom, você é pior do que você imagina, e eu também. Se não fosse o sangue, a graça do Senhor Jesus, misericórdia, só você olhar para dentro de você, né? Você pode não ser um bandido, você pode não ser um adúltero, você não pode não ser um idólatra, você pode não ter comportamentos aparentes pecaminosos, mas comece a analisar os teus pensamentos.
Por exemplo, Jesus falou que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Quem aqui pode dizer que nunca teve um pensamento impuro? Quem aqui pode dizer que a inveja nunca brotou no seu coração? Quem aqui pode dizer que em algum momento nunca cometeu uma falha na área de mentira, por exemplo? Só estou falando as coisas light, mas vamos mais longe. Quem aqui vive de fato o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aqui já grande parte das pessoas na igreja falhariam, porque as pessoas às vezes estão na igreja por interesses secundários. Elas querem as mãos de Deus, querem a bênção de Deus, querem a prosperidade que alguns pregadores da teologia da prosperidade prometem, mas querem Deus de fato? Jesus falou: se alguém vem a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Você quer ser meu discípulo? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Pastor Peter, mas se você pregar isso, metade da igreja vai sair. Não tem problema. Se uma pessoa sair da igreja porque eu estou pregando o evangelho, é porque essa pessoa não é convertida. Então o que Deus quer? Deus quer o seu coração. Foi o que aconteceu. O pródigo, ele cai em si, ele se emociona e ele diz: não, eu tenho que voltar, meu pai tem empregados lá bem tratados, e eu aqui padecendo necessidade, e teve ação, ele voltou para a casa do pai. Então isso é arrependimento, e o arrependimento, como eu falei, é a base para a salvação. O Novo Testamento começa a sua pregação com arrependimento. Na verdade, o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista, a primeira pregação do Novo Testamento. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. A primeira pregação da igreja foi o arrependimento, Atos 2,38. Quando Pedro e os demais apóstolos foram batizados pelo Espírito Santo, e aí ele começou a pregar, os varões ali disseram: o que a gente faz então para ser salvo? Primeira coisa que Pedro fala: se arrependam. Se arrependam e creiam naquele que vocês crucificaram, o Senhor Jesus. Então, quando isso acontece, o céu se alegra. Eu imagino a alegria no céu, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, e 3.000 almas receberam a palavra de Deus e foram batizadas nas águas. Então, se aqui nesses textos, nessas histórias, nessas parábolas, a Bíblia fala que a festa nos céus, por um pecador que se arrepende, imagine 3.000 no mesmo dia, irmão? Pedro pregou, 3.000 almas se arrependeram, foram batizadas. Imagine a explosão espiritual. Imagine o reino das trevas nesse momento, foi uma bomba atômica sendo jogada ali nos principados, nas potestades, nos poderes desse mundo tenebroso, nas forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E isso também me deixa feliz, porque quando eu me converti, eu acredito que houve uma festa nos céus por minha causa, se você passou por isso e se arrependeu de fato, com certeza houve festa nos céus por tua causa. Então, se você não ainda se decidiu totalmente por Cristo, se você ainda não teve o seu coração regenerado, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ou se você é um filho pródigo, hoje é dia de voltar para casa. Hoje é dia de voltar para casa. E tem pródigos que não saíram da igreja. Então talvez você seja um filho pródigo dentro da igreja, um desviado dentro da igreja. Se você é um desviado dentro da igreja, vive em pecado, vive em fornicação, vive em prostituição, é dia de voltar para casa. Um recadinho para os jovens aí que vivem como casados e não são casados: eu estou vivendo um romance. Não, você está vivendo um pecado. Você está em pecado, e esse pecado, diz a palavra, que vai fazer com que você não herde o reino dos céus. Então, hoje Deus te chama ao arrependimento, corrija a tua vida. Os casados aqui, acerta aí a situação. Se você tem algum problema, Deus nos chama para quê? Para o arrependimento, amém? Então, quem sabe você nunca foi homenageado com uma festa, as suas conquistas talvez nunca mereceram isso, mas Deus quer fazer uma festinha para você, pode ter certeza, Os anjos, eles não veem a hora de comemorar no céu o arrependimento
dos pecadores, amém? Então, nesse sentido, Jesus ele dá muita importância à salvação. Na verdade, foi para isso que ele veio, né? Para achar os seus filhos perdidos, para salvar os seus eleitos que estavam mortos em delitos e pecados. E eu pergunto, então, como é que nós podemos colaborar com isso, né? Você que é salvo, puxa, eu gostaria de colaborar com Deus, de ser um colaborador de Deus nesse processo de gerar festa nos céus. Então, para isso, queridos, nós precisamos de um coração como o coração de Jesus. Porque muitas vezes nós não estamos alcançando o perdido, porque o nosso coração ainda não é um coração como o coração de Cristo. Como era o coração de Cristo, ou como é? O coração de Cristo é um coração apaixonado. Apaixonado em primeiro lugar pelo Pai, por Deus, em segundo lugar pelos perdidos. Jesus ama os seus filhos perdidos. Então, quando nós temos um coração como o coração de Jesus, nós vamos ter comunhão com o Pai, mas nós vamos também orar, buscar aquele que se perdeu. Amém? Se você prestar atenção no ministério de Jesus, tudo que Jesus fazia visava em primeiro lugar salvação e depois a transformação dessas pessoas que foram salvas. Então todas as curas, todos os milagres, todas as pregações, todos os dons que ele manifestou visavam glorificar a Deus, salvar pessoas e transformá-las. Então mesmo quando ele estava sozinho ali com os 12, tudo o que ele fazia visava trabalhar, desenvolver a salvação daqueles que já o haviam aceitado como Salvador. Então Jesus não curava somente o físico das pessoas, mas também a alma. As suas curas eram acompanhadas de salvação. Então quando nós ministramos, nós temos que ter esse alvo, adorar a Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, ganhar vidas, transformar pessoas pelo poder do Espírito Santo. Então esse era o coração de Jesus, um coração missionário, um coração evangelista, sempre pronto para anunciar a palavra, sempre em busca de um pródigo, sempre em busca de uma ovelha perdida, de uma dracma que se perdeu. Então assim deve ser você e eu também. Então, por exemplo, você trabalha, talvez aí num contexto secular, bem provável. Então você está na sua empresa. Quero dizer que Deus não te colocou nessa empresa só para ganhar vida, não. Só para que você pague as suas contas, só para que você tenha recursos financeiros para manter a sua casa. Não, ali é o teu campo missionário. Ali é o local onde você deve dar testemunho. Ali é o local onde você deve buscar os perdidos. Se Deus te colocou ali, ali existem perdidos, filhos pródigos, pessoas que se desviaram, e o objetivo de Deus, através de você, é alcançar essas pessoas. Aí você mora e você tem vizinhos ali onde você mora, próximo a você, sei lá, no seu conjunto, esses vizinhos também são um campo missionário. Então é assim que nós devemos ver o mundo. O mundo é o nosso campo missionário. Aonde nós vamos, nós temos que ter esse coração evangelista. Então, como gerar festa nos céus? Tendo esse coração. Esse coração como o coração de Jesus. E é isso que falta muitas vezes para nós como cristãos. Nós encaramos o dia a dia, a nossa vida, de uma maneira descuidada, E a gente pensa, eu estou aqui no trabalho e é porque é a maneira que Deus usa para que eu ganhe a vida. Não, não é só isso, não. Isso também, mas não é só isso. Então Jesus, ele tinha isso no seu coração. Ele tinha, em primeiro lugar, prazer de estar com o Pai, de se relacionar com o Pai. Em segundo lugar, ele era uma pessoa que evangelizava, uma pessoa apaixonada por aqueles que estavam perdidos. Por isso que Jesus ele disse assim, Marcos 8,38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, você está ali no seu trabalho e ninguém sabe que você é crente, por exemplo. Opa, algum problema. As pessoas precisam saber que você é um servo de Deus, por exemplo. Enfim, você está dando testemunho. Se você falar que é cristão, as pessoas vão se escandalizar ou elas vão falar, pô, você é um exemplo mesmo. Você é uma pessoa que vive aquilo que você prega.
Então, onde você está é o seu campo missionário, né? E nós precisamos anunciar a palavra não só através da nossa vida, mas através de palavras também, tá? Eu tenho algo que eu sou contra, irmãos, essa história de anuncie o evangelho e, se preciso, use palavras, né? Claro, você tem que anunciar o evangelho através do seu testemunho, mas você tem que usar palavras, né? A pregação do evangelho, ela é através de palavras, né? A semente é a palavra, Se eu não falar, as coisas não vão ser completas. Então você tem que dar testemunho para ter autoridade, mas você precisa falar, você precisa chamar pessoas ao arrependimento, né? Como aquela passagem de Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 17, quando Deus diz para Ezequiel que Deus fez dele um atalaia para a casa de Israel. O que era um atalaia? Um atalaia era uma pessoa que ficava nas muralhas das cidades e ela precisava emitir um sinal. Digamos, ele avistou o inimigo se aproximando. Ele tinha que dar um sinal para que as pessoas da cidade, para que o exército se preparasse para combater o inimigo. Se o inimigo se aproximasse e o atalaia não desse o sinal, ele fosse negligente, a culpa cairia sobre ele. Então Deus diz: Ezequiel, você atalaia sobre a casa de Israel. Se o ímpio estiver no pecado e eu disser que ele vai perecer, você tem que avisar que ele vai morrer. Se você avisar que ele vai morrer e ele se arrepender, você ganhou ele. Se você avisar que ele vai morrer e ele não se arrepender, o sangue dele cai sobre ele, porque você avisou. E se ele morrer e você não avisar, o sangue dele cai sobre você. Estão entendendo? Então tem pessoas que Deus colocou na tua vida para você pregar o evangelho. Se essas pessoas morrerem e você não anunciar para elas, basicamente é isso que Deus está dizendo: o sangue delas eu vou requerer de você, porque você estava ali para isso. Agora, se você evangelizar e essas pessoas negarem a palavra de Deus, beleza, o sangue delas recai sobre elas. E se você evangelizar e ganhá-las, beleza, você ganhou um pecador. Você tem ali uma pedrinha na sua coroa. Então a melhor coisa que nós podemos fazer por alguém é falar de Jesus para ela. Então essas 3 parábolas, apesar de serem muito ricas e trazerem outros princípios, o coração dessas 3 parábolas fala sobre a alegria no céu, a alegria por um pecador que se arrepende. Então, por exemplo, imagine que você conhece o segredo para a cura do câncer ou da AIDS. Tá? Vou dar um exemplo hipotético aqui. Seria um pecado se você guardasse isso só para você. Na verdade, isso seria um crime. Você conhecer, você ter o segredo para a cura dessas doenças e você não abrir, né? Da mesma maneira, quando nós falamos do mundo espiritual, né? Você sabe o caminho, não sabe? Estou te explicando aqui o caminho para que um pecador passe a eternidade na presença de Deus. É ele se arrepender dos seus pecados e é ele passar pela cruz, é ele ter fé, ele crê na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Não existe outro caminho, não existe outro mediador, somente Jesus Cristo. Então é um grande pecado quando nós guardamos isso para nós. Até porque você sabe, né, a gente fala sobre a volta de Jesus, mas a volta de Jesus ela só vai ocorrer quando o mundo inteiro ouvir a pregação do Evangelho, né? Quando o Evangelho chegar em todas as nações, em todas as partes do mundo, então realmente virá o fim, né? Claro que acredito que poucas pessoas hoje ainda não tiveram esse contato com o Evangelho, mas é o que falta talvez para que Jesus retorne. Então o nosso coração tem que ser esse coração evangelista, apaixonado por Deus, apaixonado por esses perdidos, para que eles sejam achados, né? Eu gosto muito, sempre que eu falo de evangelismo, eu sempre me lembro, né, dessa história do Rick Warren no livro Uma Vida com Propósitos, quando ele fala ali, né, que você foi criado para evangelizar, para ganhar almas para Cristo, e ele conta a história do pai dele, né? O pai dele foi pastor durante muitos anos, abriu várias pequenas igrejas ali nos Estados Unidos, se não me engano, cerca de 150 igrejas, e o pai dele, certa vez, no leito de morte, ele começou a se agitar,
E ele dizia assim: eu preciso levar mais um para Jesus, eu preciso levar mais um para Jesus, eu preciso levar mais um para Jesus. E ele foi segurando ali o pai dele, para que não caísse do leito. E quando o pai dele viu que não tinha condições, ele não ia sair daquela situação, ele se acalmou, pôs a mão na cabeça do filho e disse: filho, leve mais um para Jesus. E ele falou: e eu tomei isso como missão da minha vida. E esse pastor, hoje ele tem uma igreja muito grande nos Estados Unidos, e várias igrejas também que foram consequências desse seu trabalho, porque ele entendeu a sua missão de vida, que é anunciar o evangelho aos perdidos. Amém, queridos? Então o que nos falta hoje? Paixão, fogo no nosso coração. O cristão tem que ter fogo no coração e tem que ter calma na mente. A mente nossa tem que ser fria para saber fazer as coisas da maneira certa, mas o nosso coração tem que queimar. Até tem uma frase do Richard Haldane que ele diz assim: não pode ser cristão o homem que não se preocupa com a salvação dos outros. Então Jesus quer nos dar esse coração como o dele, cheio de amor, um coração evangelista, um coração como o de Cristo. Então eu repito, algumas vezes nós estamos vivendo num estado de tanta paz, que isso se torna apatia, indiferença, deixamos de nos preocupar com as necessidades do mundo, E aí vem um evangelho aí que prega para você, se preocupar só com você, com as suas coisas, Enfim, não, a gente tem que se preocupar com o mundo, O nosso coração tem que queimar pelos perdidos. Por isso que nós precisamos estar com Deus, face a face com Ele. Mas pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sou evangelista. Queridos, falar de Jesus é falar de uma experiência de amor. Você não gosta de falar sobre algo que você ama? Pensa aí num assunto que quando entra nesse assunto, o negócio flui com você. É porque você gosta disso. É algo pelo qual talvez você seja apaixonado. É isso. Então você gosta de algumas coisas e quando você vê, você está falando nisso, porque a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Então se o meu coração está cheio de Deus, cheio da palavra, eu vou querer falar disso, eu vou anunciar Jesus, se encha dele, fale de Jesus como uma experiência de amor, falar de Jesus é falar de uma experiência de amor, falar de alguém que você ama, de alguém que te transformou. Então esse é o primeiro segredo, para que nós possamos contribuir com Deus nesse processo de gerar alegria no céu. Termos um coração como o de Cristo, um coração cheio de amor, da sua presença, um coração que ama o perdido e se alegra com a sua salvação. Nós vemos que Jesus, ele amava estar com o perdido, Ele até disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, na verdade, nós sempre fomos filhos de Deus, é que a gente estava perdido, Deus ele veio para nos resgatar, e esse é o objetivo final da Bíblia, resgatar todos os seus filhos que estão perdidos. Então, se tivermos um coração como o coração de Cristo, nós vamos buscar isso e nós vamos contribuir para que haja alegria nos céus, amém? Tem até uma frase aqui do Joy Blinco, que ele dizia assim: você não toma a decisão de empenhar-se em levar homens a Cristo, você escolhe a Cristo e imediatamente encontra-se nessa atividade. Quando você aceita Cristo como teu Senhor, você se tornou um missionário automaticamente. Não é escolha sua, faz parte do processo. A partir do momento que eu me converto, eu sou chamado para ganhar almas, para ser um missionário. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Então nós temos um negócio na terra, e esse negócio é ganhar almas. Se quisermos gerar festa nos céus, nós precisamos desse coração como o coração de Cristo. E é isso que faz a diferença, na vida dos homens que conquistam almas para Cristo. Eu também sempre falei aqui daquele livro Heróis da Fé. O livro Heróis da Fé, escrito pelo Orlando Boyer, ele conta a história de 20 homens que assim revolucionaram os seus países, a geração em que eles viveram. Então um livro muito bom, esse Heróis da Fé. E uma característica de todos aqueles heróis da fé é que eram homens de intensa oração.
Eu já contei aqui, por exemplo, como que morreu Davi Livingstone, que foi um missionário, se não me engano, escocês, mas ele serviu em Chitambo, numa aldeia em Chitambo, em Ilala, uma coisa assim, nem sei que região que era. E quando encontraram esse missionário morto, ele estava de joelho ao lado da sua cama. Então ele orou enquanto viveu e ele morreu orando. Os caras, eles eram impressionantes. Por isso que a gente tem falado, a gente tem que intensificar a oração na igreja. Inclusive aí, irmãos, mudou o culto, mas tem oração 9 horas ali, tá? Quando era 6h30, era 6 horas. Hoje já diminuiu a frequência. Continua a oração, 9 horas aqui na igreja, meia hora antes. As reuniões de oração continuam. Nós temos visto milagres aqui na nossa igreja e muitos a gente tem visto respostas de oração tremendas de Deus aqui. Então nós precisamos orar, passar tempo com Deus. Quanto mais tempo nós nos enchemos, nós passamos com Deus, mais nós vamos ter autoridade para falar de Jesus às pessoas. Amém? Então quando você passa muito tempo em comunhão com o Senhor, os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua maneira de agir serão semelhantes às de Cristo, não é verdade? Passa tempo com Cristo, daqui a pouco você está pensando como Ele, agindo como Ele, porque a tua mente está sendo transformada. Quer ver, os discípulos de Jesus, olha só, quando Jesus foi preso, momentos antes da crucificação, você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, Então, por exemplo, quando ele negou a primeira vez, uma mulher olhou para ele e disse assim, você também estava com Jesus, o Galileu. E ele negou. Aí, momentos depois, ele foi para um outro lugar. Aí outra mulher disse, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E novamente ele negou. E aí pouco tempo depois, chegaram algumas pessoas a ele e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Olha só, como que eles reconheceram que Pedro era discípulo de Jesus? Teu jeito de falar me mostra que você andava com o Nazareno, que você andava com Galileu. Então é assim, as pessoas olham para você e dizem, cara, eu via, você é diferente, você tem uma coisa que eu não tenho. As pessoas reconheceram que Pedro era discípulo de Jesus pela maneira de falar, 3 anos andando com Jesus, ele já havia sido ali, digamos, condicionado a se comportar, a falar como Jesus. Então assim também deve ser a nossa vida. Há quanto tempo você tem andado com Jesus? E as pessoas podem ver Jesus em você, olham para você e dizem, você é um deles, você é um deles. Se vier perseguição sobre, sobre a terra, sobre a nação, cara, não vai ter muito como a gente se esconder não, porque a gente vai manifestar o reino de Deus. Então o primeiro segredo é ter esse coração como o coração de Cristo. Já estou finalizando, agora vou ser bem breve. O segundo segredo para gerarmos festa no céu é a própria oração mesmo. Mas aqui não estou falando dessa oração de comunhão, para que eu desenvolva essa mente de Cristo. É a oração intercessória. É você orar por essas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Então eu até entendo você ter dificuldade de evangelizar, mas você não pode ter dificuldade de falar dessas pessoas para Jesus. Eu tenho certeza que, antes de me converter, tenho certeza, pessoas oraram por mim. Pode ter certeza que pessoas oraram por você. Pessoas que talvez você nem imagine. Estavam orando por você, por mim. E Deus respondeu essas orações. Então pense aí, quantas pessoas você conhece hoje que necessitam de Cristo? Se morressem hoje, iriam para o inferno. Estariam perdidos. Iriam para o inferno, irmão. O inferno é real, Nós como pastores, às vezes nós passamos situações difíceis, porque chamam a gente para alguns velórios, E a gente não sabe como é que foi a vida da pessoa às vezes, E a gente tem que pregar para o vivo daí. Mas falar, descansou, será que descansou? Se não passou pela cruz, não descansou. Na verdade, como o pastor Alegria falou semana passada, são poucos os que se salvam, A porta é estreita, o caminho é apertado, E são poucos os que encontram. Então, às vezes é muito difícil, É muito bom quando você vai no velório de um cara que fala, esse aqui a gente tem certeza, Esse aqui morreu no Senhor, glória a Deus, É muito bom. Mas tem gente que a gente não sabe não, irmão. Só Deus sabe, Então, hoje, o desafio para você é esse, Ore por pessoas.
Ore por pessoas que necessitam de salvação. E traga essas pessoas para a presença de Jesus. Olha só, eu falei de Pedro aqui, né? Pedro pregou, e na primeira pregação dele, ali em Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas se converteram. Mas sabe quem levou Pedro para Jesus? Poucas pessoas sabem, foi o irmão dele, André. Primeiro a ter contato com Jesus foi André. Olha só, vamos ler, João capítulo 1, versículos 40 a 42, e nós finalizamos aqui. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e o haviam seguido. André foi e achou primeiro seu irmão e disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Amém? André levou o seu irmão a Jesus. Então presta atenção. Você já ouviu alguma pregação sobre o apóstolo André aqui ou não? Eu nunca ouvi. Talvez você nem sabe que existia um discípulo de Jesus que se chamava André, mas tinha. Nunca ouvi uma pregação sobre André, nem eu nunca parei para estudar sobre a vida de André. Mas André ganhou o cara que foi uma das colunas da igreja, que na primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Então talvez você não tenha um grande destaque na igreja e no reino dos céus, mas sabe aquela pessoa que às vezes você vai ganhar, aquela pessoa pode ter. É verdade. Às vezes um professor ali da escolinha dominical, né, prega para uma criança, a criança é tocada ali, né, ninguém sabe do que aconteceu ali, né, mas aquela criança pode se tornar, né, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E aí, será que André não tem galardão por isso? Talvez o cara nasceu só para isso, para levar o irmão dele para Jesus, e fez bem feito, Então hoje eu quero lançar esse desafio, de nós orarmos por pessoas, pela salvação de pessoas, né, para que você também fale do amor de Deus para essas pessoas, né, do evangelho na verdade. Inclusive, ali no fundo, você que não pegou, nós temos um livreto que a igreja comprou, um livreto de evangelismo chamado O Evangelho de Jesus, do Paul Washer, para que você tenha, digamos assim, mais sabedoria no evangelismo. Se você não pegou, pega ali, está ali no fundo, tá? É gratuito, um livretinho fino, você vai entender bem o evangelho, vai fazer uma autorreflexão se você está na fé e vai poder também pregar o evangelho com mais sabedoria. Amém, queridos? Então fica essa dica para vocês também. Quero convidar você a ficar de pé, chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Nós vamos